Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Anália Emília Franco nasceu em 1º de fevereiro de 1853, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, filha do paulista Antônio Mariano Franco Júnior e da pernambucana Teresa Emília de Jesus. Aos 8 anos, acompanhou os pais na mudança para o estado de São Paulo, onde recebeu instrução de sua mãe, que era professora. Pioneirismo raro para uma mulher naquela época. Aos 16 anos, foi aprovada em concurso de Câmara para o cargo de professora primária, trabalhou como assistente da própria mãe e, em 1872, diplomou-se normalista em São Paulo. Após casar-se com Francisco Antônio Bastos, passou a assinar Anália Franco Bastos, embora seja mais conhecida simplesmente como Anália Franco. Ela nasceu e cresceu numa sociedade conservadora, patriarcal e monárquica, que defendia a escravidão e tinha no catolicismo sua única religião aceita. Esse contexto tornava ainda mais extraordinário o que ela viria a realizar ao longo da vida. Com a promulgação da Lei do Ventre Livre, em 28 de setembro de 1871, Anália tomou conhecimento de que os recém-nascidos de mulheres escravas estavam sendo destinados à roda da Santa Casa de Misericórdia e que negros expulsos das fazendas perambulavam mendicantes pelas estradas. Já notável como literata, jornalista e poetisa, ela não ficou indiferente. Usou seu talento de escritora para redigir cartas às mulheres fazendeiras, pedindo amparo para essas crianças. Trocou seu cargo na capital de São Paulo por outro no interior, a fim de socorrer os mais necessitados. Numa cidade do norte do estado paulista, conseguiu instalar uma escola primária, mas recusou frontalmente a condição imposta por uma fazendeira de que não houvesse mistura entre crianças brancas e negras. Preferiu pagar aluguel a compactuar com a discriminação racial, e assim inaugurou naquele local a sua primeira e original casa maternal. Após ser removida por pressão política da fazendeira, Anália alugou uma casa velha pagando metade do seu ordenado. Como o restante era insuficiente para alimentar as crianças, saiu pessoalmente às ruas para pedir esmolas, partindo de manhã a pé com um grupo a que chamava, em seus escritos, de meus alunos sem mães. Aquela figura de mulher, moça, magra, modesta e altiva, que mendigava para filhos de escravizadas, tornou-se um escândalo na cidade. Era considerada uma mulher perigosa por muitos, e seu afastamento passou a ser cogitado em rodas políticas. Mas rugiu a seu favor um grupo de abolicionistas e republicanos contra o grande grupo de católicos, escravocratas e monarquistas. Com o tempo, deixando algumas escolas no interior, foi para São Paulo, onde já tinha 2 grandes colégios gratuitos para meninas e meninos quando chegaram à abolição da escravatura e à proclamação da República. Em 17 de novembro de 1901, secundada por 20 senhoras amigas, Anália fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, com sede no Largo do Arouche, em São Paulo. Em seguida, criou várias escolas maternais e escolas elementares, e em 25 de janeiro de 1902, inaugurou o Liceu Feminino, com cursos de 2 anos para professoras de escolas maternais e de 3 anos para as escolas elementares. Publicou numerosos folhetos e opúsculos sobre a infância, entre os quais o Novo Manual Educativo, dividido em 3 partes: Infância, Adolescência e Juventude. Em 1º de dezembro de 1903, passou a publicar A Voz Maternal, revista mensal com tiragem de 6.000 exemplares, impressos em oficinas próprias. Também fundou a revista Álbum das Meninas, cujo primeiro número veio a lume em 30 de abril de 1898. Era ainda romancista, produzindo os romances A Égide Materna, A Filha do Artista e A Filha Adotiva, além de inúmeras peças teatrais, poesias e diálogos. Em 1911, sem qualquer recurso financeiro, Anália conseguiu adquirir a Chácara Paraíso, 75 alqueires de terra que haviam pertencido ao padre Diogo Antônio Feijó. Ali fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo, onde, sob direção feminina, internava garotos aptos para a lavoura e a horticultura, e recolhia moças que haviam se desviado do caminho, orientando centenas de mulheres.
Era espírita fervorosa, revelando sempre inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita, mas nunca impôs crença alguma àqueles que atendia. Numa época de grande domínio clerical, seus críticos frequentemente se valiam de sua fé espírita para tentar prejudicá-la, embora sua convicção pessoal jamais interferisse no seu ideal de filantropia. A vasta sementeira de sua obra consistiu em 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra e um grupo dramático, além de oficinas de manufatura em 24 cidades do interior e da capital paulista. Anália Franco faleceu em 20 de janeiro de 1919, nas dependências da própria Associação Feminina, Beneficente e Instrutiva, vítima da epidemia de gripe espanhola. Precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio de Janeiro fundar mais uma instituição, ideia concretizada posteriormente pelo seu esposo, que ali fundou o Asilo Anália Franco. Considerando a época em que viveu, na qual a mulher era preparada apenas para as atividades do lar e o desempenho da maternidade, pode-se dizer que Anália foi uma mulher ousada, que viveu além do seu tempo. Realizou uma obra sem parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas, crianças desamparadas e toda uma gama de desprotegidos da sorte. O título Grande Dama da Educação Brasileira, criado em sua homenagem, evidencia que ninguém na história pátria mais o mereceu. Sua obra foi, incontestavelmente, uma das mais salientes e meritórias da história do espiritismo.